Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Nacional. O tema de hoje: o que é o Código Moro? Estou me referindo ao pacote de mudanças legais que o ministro Sérgio Moro apresentou recentemente à sociedade e ao Congresso Nacional. Trata-se de várias modificações da legalidade vigente do Código Penal que diz respeito formalmente à perseguição contra o crime, contra a corrupção, contra o terrorismo. Enfim, trata-se de um pacote que reformula em grande medida a maneira pela qual o Estado investiga e pune supostos crimes relevantes. É muito importante analisarmos esse pacote legal. Para além de uma tentativa de política para combater o crime, esse pacote revela a natureza da transição política que nós estamos vivendo com o governo Jair Bolsonaro, da democracia liberal da Constituição de 1988 para um outro tipo de Estado de características fortemente policiais, um Estado bonapartista, repressivo. Para que vocês se deem conta de que essa minha afirmação não é apenas baseada em convicções, mas em provas, é necessário que esmiucemos o Código Moro. Quais são as mudanças fundamentais que o ex-juiz propõe na legislação, no projeto de legislação que está enviando ao Congresso? São relevantes essas modificações. A primeira delas, o juiz Sérgio Moro tenta consolidar, por lei ordinária e não por emenda constitucional, e mesmo por emenda constitucional já seria uma aberração por violar uma cláusula pétrea da Constituição. O juiz Sérgio Moro tenta, por lei ordinária, estabelecer que as penas comecem a ser cumpridas a partir da decisão colegiada de segunda instância. Ou seja, aquilo que ainda está sob júdice no STF, aquilo que é previsto na Constituição, que as pessoas somente poderão começar a cumprir sua sentença depois do trânsito em julgado, que até então, até que se transite em julgado uma sentença, as pessoas acusadas são presumidamente inocentes, esse preceito fundamental da Constituição de 88 ficaria enterrado por lei ordinária. Se aprovado o pacote Moro tal como ele foi apresentado, imediatamente se passaria a estar estabelecido, caso o STF aceite como constitucional essa mudança, passaria a estar estabelecido que as pessoas, depois da primeira apelação, aquela apelação que é feita aos tribunais regionais, seja o Tribunal Regional Federal, seja o Tribunal de Justiça, depois da primeira apelação a uma corte colegiada, imediatamente já se começaria a cumprir a pena, extinguindo-se neste momento a presunção de inocência. É uma mudança gravíssima, é uma mudança que fortalece o encarceramento em massa, é uma mudança que retira direitos inscritos na Constituição, é uma mudança que atropela a demarcação constitucional a esse respeito. Então isso é uma mudança importante. Segunda mudança relevante. De acordo com o Código Moro, com a proposta de código que o Moro apresentou ao Congresso Nacional, os policiais teriam o direito, poderiam matar eventuais suspeitos e serem isentados de culpabilidade por esse seu ato, desde que alegasse forte emoção, legítima defesa ou qualquer outro elemento de gravidade que pudesse justificar uma ação letal. Isso é uma mudança transcendental, uma mudança de grande importância na legislação. Basicamente, reduz em muito os controles que atualmente existem para o uso da força policial contra cidadãos.
evidente que a mudança da legislação nesse aspecto criaria potencialmente um cenário de multiplicação das mortes ocorridas por ação policial. Literalmente, a polícia teria licença para matar, cumprindo uma promessa feita pelo Jair Bolsonaro, pelo atual presidente Jair Bolsonaro, durante a campanha. Seria dado sinal verde para que as polícias atuassem com extrema violência contra eventuais suspeitos. Nós vimos recentemente o que aconteceu no supermercado Extra, quando um segurança, não foi um policial, quando um segurança, provavelmente estimulado por esse clima de recrudescimento da repressão contra os pobres, porque no fundo é disso que se trata, um segurança com uma gravata asfixiou e matou um suspeito de estar cometendo um pequeno crime ali no supermercado. Esse tipo de situação, caso seja aprovado o Código Moro, passaria a predominar no cenário nacional. Basicamente, os policiais teriam licença para sacar o revólver, atirar e matar e depois alegar grande emoção, alegar uma situação que lhes fugiu ao controle e eles seriam isentos de culpabilidade em relação a esse tema. É uma piora gravíssima dos chamados autos de resistência, esse documento legal infame pelo qual a polícia alega utilização da força, inclusive de força letal, porque em situações em que possa afirmar que houve resistência dos suspeitos. Então essa é uma segunda mudança muito importante. Terceira mudança relevante do Código Moro. Ele reduz drasticamente a chamada progressão penal. O que é a progressão penal? O preso tem uma sentença a cumprir, a cada etapa da condenação ele pode transitar, por exemplo, do regime aberto, do regime fechado, no qual ele fica trancafiado numa cadeia o tempo todo, para o regime semiaberto, no qual ele trabalha fora durante o dia e retorna à prisão à noite, o regime aberto ou mesmo a liberdade condicional. O Código Moro estabelece uma redução drástica da possibilidade de progressão penal, tentando estabelecer que para determinados crimes a progressão penal fique praticamente inatingível ou dobre os seus tempos. Hoje é necessário 1/6 da pena para a progressão para o regime semiaberto, é necessário 1/3 da pena para poder seguir para a liberdade condicional, e o Código Moro altera drasticamente essas regras. Além dessa mudança, se aprovada, agravar o problema da superlotação carcerária, ela expande a capacidade punitiva do Estado para além da sentença. Ou seja, esses presos não apenas receberão sentenças cada vez mais duras, com a possibilidade que eles possam progredir e vir a receber, ainda que parcialmente, a liberdade. Essa possibilidade vai se tornando cada vez mais remota. Não precisa de muita informação para sabermos o que ocorrerá se também essa medida for aprovada. Estamos falando não apenas de encarceramento em massa, mas de criar situações insuportáveis dentro das cadeias, com o aumento das rebeliões, dos conflitos no sistema carcerário. Os presos, quando não têm expectativa de reduzir o grau de punição, quando não têm expectativa de ir para as ruas, quando não têm expectativa de se reinserir, mesmo que parcialmente, na sociedade, tendem a adotar uma atitude cada vez mais rebelde, cada vez mais de oposição, de confronto contra o sistema carcerário. E isso é uma chaga para a sociedade, a existência de um sistema carcerário que acaba se transformando em casa da morte para presos que estão condenados, não à prisão perpétua ou à execução, mas que estão condenados a uma determinada sentença que em algum momento lhes permitirá voltar à liberdade. Então essa é uma outra mudança fundamental do Código Moro, ou seja, ele restringe muito a possibilidade de progressão penal. Uma quarta medida salientada por vários juristas, eu recomendo que leiam os textos
e ouçam as explicações da jurista Carol Proner a esse respeito, o Código Moro provoca uma mudança também na relação entre o Ministério Público e as polícias e procuradorias de outros países. Todo o trâmite que hoje existe, que tem que correr pelo devido canal diplomático para que possa existir cooperação entre o Ministério Público brasileiro, por exemplo, e o Ministério Público de outros países, para o compartilhamento de dados e informações a respeito de um determinado suspeito, todo esse trâmite passa a ocorrer fora das estruturas diplomáticas, numa relação direta entre o Ministério Público e as procuradorias e polícias de outros países. O Ministério Público, que já é no Brasil um organismo sem qualquer controle, um organismo que não possui vigilância de outros poderes, o Ministério Público ganharia um atributo a mais, que é a possibilidade de compartilhamento de informações internacionais sem passar pelas estruturas judiciais e diplomáticas do Estado brasileiro. Empodera ainda mais o Ministério Público e, portanto, sua possibilidade de atropelos aos direitos legais, suas possibilidades de atropelo às garantias constitucionais. Citei aqui essas 4 medidas que me parecem ser as mais relevantes no Código Moro, nessa mudança profunda do Código Penal proposta pelo juiz Sérgio Moro. Prisão após segunda instância, isenção de culpabilidade dos policiais que matam, restrição da progressão penal e liberdade de ação internacional do Ministério Público. Esses 4 elementos que são o tutano, que são a espinha dorsal do Código Moro, são reveladores de um projeto cujo objetivo não é outro que não criar uma nova institucionalidade, que não é outro que não avançar na construção da institucionalidade de um Estado policial, de um Estado baseado cada vez mais no punitivismo, no populismo penal, no encarceramento em massa, na perseguição contra pobres, perseguição contra os negros, contra os opositores, porque esse mesmo arcabouço institucional, para além de ampliar a repressão social, a repressão contra os grupos sociais mais vulneráveis, que são aqueles grupos que estão submetidos a uma maior taxa de opressão na nossa sociedade, que são os pobres e os negros em particular, esse mesmo arcabouço policial poderá ser usado contra a oposição ao governo Bolsonaro, poderá ser usado contra os movimentos sociais, poderá ser usado contra os partidos de esquerda, poderá ser usado nas repressões aos protestos contra a agenda de reformas ultraliberais que é defendida pelo governo Jair Bolsonaro e que corresponde aos interesses do grande capital financeiro de dentro e de fora do país. Só há comparações desse Código Moro com outros códigos legais aprovados ao longo da história republicana brasileira para reprimir a luta social. Uma comparação que me ocorre é o da Lei Celerada de Washington Luiz em 1927, depois do ciclo das revoltas tenentistas que ocorrem a partir de 1922, em especial depois que a coluna Prestes se exila na Bolívia em 1927, o governo do Washington Luiz adota uma lei conhecida como a Lei Celerada, que radicaliza brutalmente a repressão contra os movimentos sociais, contra qualquer ato que o Estado considerava de rebelde. É o mesmo código, é a mesma lei que coloca na ilegalidade o Partido Comunista. A Lei Celerada tinha como objetivo, dentro de uma arquitetura supostamente democrática, estabelecer um Estado policial. Não é outra razão do senhor Sérgio Moro, em aliança com o alto comando do Exército e com o presidente Jair Bolsonaro. O Código Moro é o código do Estado policial. É o código que reforça os instrumentos repressivos. É o código que reduz as garantias constitucionais. É o código que estabelece
liberdade quase infinita para ação policial contra os pobres e negros e contra os movimentos sociais, contra a esquerda. É necessário que estejamos muito atentos a essa discussão. É fundamental denunciar o Código Moro. É necessário desmascarar o Código Moro. Ele não é nenhuma solução para o problema de segurança pública. Isso é uma demagogia. Debaixo desse palavrório contra o crime, o que há, na verdade, é uma lógica de transformar o Estado brasileiro num Estado cada vez mais policial. Nenhuma das medidas propostas é capaz de reduzir o crime. Nenhuma das medidas propostas ataca o crime organizado. Nenhuma das medidas propostas dá mais segurança aos cidadãos. Ao contrário, debaixo dessa demagogia, o que nós vamos ter mais repressão e mais violência, como já estamos assistindo nesse ambiente que torna possível a apresentação de um Código Penal como esse defendido pelo ex-juiz Sérgio Moro. Esse Código Moro se associa a outras leis que estão em discussão no Parlamento brasileiro com o mesmo objetivo, como é o caso da Lei Antiterrorismo. São leis que buscam dotar o Estado brasileiro de características de exceção, que permita ao Estado brasileiro reprimir de uma maneira cada vez mais violenta e com menor possibilidade de contestação por parte da sociedade. O Código Moro faz parte da transição da democracia liberal, como eu disse no início do programa, para um regime bonapartista, para um regime policial. É gravíssimo e deve ser debatido e denunciado por toda a nossa sociedade. É necessário construir uma política de segurança pública, é evidente que sim. É necessário combater o crime, é necessário dar aos brasileiros e brasileiras, especialmente aos mais pobres, condições decentes de segurança para caminhar nas ruas, para viverem nas suas casas. Mas esse Código Moro, quando se apresenta como instrumento para esse objetivo, nada mais é do que uma farsa, mais uma farsa do juiz Sérgio Moro, em contubernio, em aliança com a tutela militar e com o presidente Jair Bolsonaro. O Código Moro nada tem a ver com a segurança dos cidadãos. O Código Moro tem a ver com o aumento da repressão estatal contra o povo, um aumento da repressão estatal contra os movimentos sociais, um aumento da repressão estatal contra todas as forças que colidem contra a oligarquia, contra o grande capital, contra os ricos nesse país. Fiquemos alertas, nos mobilizemos, denunciemos. Esse é um debate fundamental para o país. O debate sobre o pacote de leis supostamente anticrimes apresentado pelo Ministério da Justiça. O debate sobre o Código Moro, Código de repressão policial agravada, Código de violação da Constituição, Código de atropelo das garantias constitucionais. Por aqui encerro minha exposição de hoje. Queria dar duas mensagens antes de darmos por terminado o programa. A primeira mensagem: faça sua inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma você poderá assistir nossas transmissões ao vivo, bem como pesquisar e assistir edições anteriores do programa 20 Minutos e de outros programas da TV Opera Mundi. Essa plataforma, o YouTube, é muito mais amigável para assistir vídeo, para fazer comentários e inclusive para contribuir financeiramente para o canal do Opera Mundi através do Super Chat. Segunda mensagem: peço a vocês que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam e nos permitem ter os recursos necessários para sustentar e desenvolver um jornalismo de qualidade, independente, recursos para que nós possamos travar a batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita. Você poderá obter informações sobre a assinatura solidária no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Vou repetir: www.operamundi.com.br/apoio. Nesse endereço, além das informações sobre a assinatura solidária, você poderá realizá-la. Ali estão todas as instruções necessárias, é muito simples, para que você possa ser um colaborador solidário do nosso site e da imprensa independente.
Por aqui vou me despedindo. Queria agradecer a audiência de todos que nos acompanharam nessa segunda-feira. Quem gostou do programa, que o compartilhe, que o difunda, para que possamos ajudar a ampliar o debate em nosso país sobre as grandes questões que nos afetam. Nós voltaremos a nos ver na próxima quarta-feira com 20 Minutos Internacional. Até lá e um grande abraço.